dia! Está amanhecendo na Amazônia e nós vamos dar continuidade àquele papo sobre astrologia, porque dia após dia a astrologia vai se tornar algo mais interessante para você, mais palpável, palatável, e vai te ajudar no dia a dia, com certeza. Vai ajudar você a entender as pessoas queridas, entender a si mesmo e ajudar em processos de cura, porque a ansiedade traz doença, medo traz doença, inseguranças, a paixão motiva a gente, o amor também nos abre de sentimentos bons. Então a alma humana, ainda nós vamos aprimorar o entendimento sobre a alma humana, ela é movida por angústia. Sem angústia, a alma humana não tem o que fazer. Mas se você quer viajar, por que você quer viajar lá para a Islândia? Ora, porque alguma coisa mexeu com você. Ah, por que eu quero viajar lá para o deserto Saara? Alguma coisa mexeu. Então a alma é cheia de interesses. O que eu vim fazer na Amazônia, morar num barco? Então existem angústias que movem a gente para coisas que vão nos realizar e outras que movem a gente para problemas e doenças. Mas vamos lá. Nós temos, fechando assim para trabalhar o conceito de hoje, 25.770 anos é o movimento da Terra balançando o seu eixo em torno dele mesmo, né? E isso faz com que um período longo, né? Eu vou estar olhando no dia X, 21 de março, como hipótese, uma constelação à meia-noite aqui. Quando eu estiver girado esse eixo, eu vou estar vendo a constelação oposta. Então, a cada 25.770 anos, nós temos um grande dia dos conceitos que foi dado por Hiparco na Alexandria em 129 anos antes de Cristo. Nem existia essa data ainda, hein? Mas ele percebeu esse movimento estranho de uma rotação contrária do céu e chamou isso de precessão dos equinócios, porque ele considerou sempre o ponto zero, que é o equinócio da primavera no hemisfério norte, perto de 21 de março, que a gente considera esse calendário atual. Pode mudar o calendário? Pode. Depende de algum louco aí dominar o mundo e falar: agora eu vou mudar o calendário, vai ser do dia que eu nasci em diante. E assim foram nos passados remotos. Então o calendário atual tem suas regras, e ditadas por quem? Por uma igreja que assumiu um poder muito grande. Ora, se nós pegarmos esse grande dia de 25.770 anos, dividir por 12 partes, 30 graus, né? 12 partes de 30 graus, teremos 2.147 anos e meio, que será uma era. Então, a era que nós vivemos é Peixes, e ela começou há cerca de 2.000 anos atrás, 2.000 e poucos. Ora, então faltam 130 anos para findar a era de Peixes. Ora, vamos tentar descobrir se isso é verdadeiro. Claro, nós temos que checar esses dados. Nós temos como checar lá no céu? Não, nós não temos como, porque as constelações não representam efetivamente os signos. Já conversei sobre isso. Então, o que a gente tem para compreender é o movimento da humanidade que a história vem nos contando, e a história é cheia de mentiras, né?
Ora, então nós vamos pegar os fatos relatados pela história e comparar se está dentro do movimento de uma era. Uma era, 2160 anos aproximado, dividido por 12, nós temos 180 anos. Então, se eu tenho uma era, é um percurso do tempo. Eu preciso checar se cada pedaço de um dozeavos representa uma expressão de um signo na ordem do zodíaco. Nós já vimos, já compreendemos que, a era de Áries era masculina, isso, aquele, muita mulher. Aí veio a era cristã, que é a representação da era de peixes. Jesus utilizava os peixes, os pescadores, o simbolismo é muito de peixes. E o jeito de pregar, o jeito de fazer a humanidade pensar para o amanhã é bem pisciano. Compreendemos isso. Aí nós vamos pegar agora esse período que nós temos da história, desde o do ano antes de Cristo, né? Após Cristo. Do 0 até 180 e ver se cabe Áries ali. Áries no sentido de que o início de uma era é um período ariano de imposição da era, o nascer da era. O neném nasce de cabeça, empurrando o seu caminho para sair. Isso é Áries. Depois ele começa numa fase mais de posse, essa já é Touro. Depois a época de começar a conversar com os vizinhos, amiguinho, priminho, aí já é Gêmeos. Aí depois vem o período mais apegado, medo, insegurança, aí já é Câncer. Pois eu quero brilhar, eu quero ganhar esporte, eu quero ganhar medalha, eu quero paquerar, eu quero ser querido, já é Leão. Então nós temos ciclos dentro da vida que nós vamos estudar quando estiver vendo o ciclo de Saturno, que são 28 anos e meio. E aí dá para a gente dividir 2 anos e meio, o ciclo inicial da vida é Áries, 2 anos e meio, Touro. Aí vai de 2 anos e meio em 2 anos e meio, nós vamos compreender o movimento da vida, do movimento da psique em relação à sua maturidade, que é Saturno, o planeta da maturidade. Então, vamos pegar o primeiro 180 anos que nós temos de história, do início do zero cristão, e ver se bate com o jeito ariano. Depois os outros 180 até chegar agora. Mas, então, nós vamos buscar a história. A astrologia é assim que funciona. Nós buscamos histórias do passado para ver se bate com aquela posição astrológica. Como estava posicionado os astros naquele período em que estava assinalado Gêmeos, Touro, Câncer, Quadratura, isso, aquilo, tudo nós vamos aprendendo aqui. Então vamos lá, vamos pegar os primeiros 180 anos da nossa era de peixes, depois o segundo, 180 e até chegar no final, para a gente ver se estamos mesmo sincronizados com esse movimento da era de peixes. Vamos lá. O período de 0 a 180 anos, aproximado do início da era cristã, do início do período que nós contamos hoje, lembra que nós só contamos isso bem mais depois, hein? Antes continuava normal o calendário usado da época, mas nós tivemos no período de Áries, de 0 a 180, o período que a gente vai chamar início da era cristã, briga, discussões, perseguições e perseguição aos cristãos, capturavam eles igual animais e jogava lá no Coliseu, soltava
leões, faziam muita coisa para poder assustar, amedrontar os cristãos que estavam achando que tinha que começar aquela nova era, aquela antiga, a que nós vivemos hoje, né? Saindo da era de Áries para a era de Peixes. Teve um fator muito importante, foi o incêndio de Roma, foi muito marcante. É uma coisa de quase que um louco colocando fogo. É uma marca muito forte do início de um ciclo chamado Áries, que é o ciclo do fogo, dando partida a um movimento de reação muito grande. Não temos muito mais informações, pelo menos eu não sou um historiador tão detalhista assim. Mas vamos para o próximo ciclo, 180 a 360 aproximadamente, o ciclo de Touro. Roma atinge o apogeu do império e Ptolomeu define o geocentrismo. Opa, Touro definindo o padrão de império, poder patrimonial, e Ptolomeu dizendo bem assim, gente, a Terra é o centro de tudo. Uma coisa bem assim, possessiva, né? Taurina. Aí nós temos o fim da perseguição aos cristãos e o início da construção das igrejas, que passa a ter uma aceitação. A construção da Basílica de São Pedro é uma marca muito taurina da era cristã, da era de Peixes. A gente fala cristã porque nós não somos da cultura budista, hinduísta, nós somos da cristã, então eu estou falando dentro do nosso arcabouço de conhecimento. Aí depois nós temos 360 a 540, um ciclo geminiano. Opa, Gêmeos, Concílio de Constantinopla. Foi quando pegaram os textos e falaram bem assim, vamos organizar esses textos aqui para construir uma liturgia, construir um livro sagrado para essa igreja que está surgindo. Ora, Constantino era imperador romano, estava falido, não tinha como manter os exércitos, precisava dominar de outra forma. E a religião é uma boa forma de dominação. Então, no Concílio de Constantinopla, se pegou vários textos construindo, então, a literatura para a Era de Peixes. Nós vamos entender em breve sobre isso. Eu quero deixar para depois uma forma de vocês entenderem como o ciclo da era funciona, como a era chega. Mas vamos devagar. Nós ainda estamos tentando provar se essa tal de era existe, né? Então, em Gêmeos, nós tivemos o Concílio de Constantinopla, que pegou um monte de textos, traduziram para o latim e criaram o Novo Testamento. Para quê? Para criar um livro sagrado. Mas esse livro sagrado é cheio de historinhas de diversos autores. Nossa, parece coisa de Gêmeos. Por quê? Gêmeos detesta livros muito grossos, muito longos. Ele gosta de historinhas, ele gosta de contar histórias. Assim, nós lembramos a era de Gêmeos, que foram a construção dos contos dos deuses do Olimpo, das mitologias dos povos. E aí nós temos a destruição da Biblioteca de Alexandria. Olha que feito forte, né? Destruir a Biblioteca de Alexandria é como se tivesse um desejo de substituir tudo aquilo que tem escrito lá por um outro padrão, que é esse aqui, ó. Vocês vão ler agora essas historinhas.
E assim nós compreendemos o ciclo geminiano dentro da era de peixes. Depois vem o ciclo canceriano de 540 a 720 depois de Cristo. Esse é um ciclo aproximado, por favor, porque nós estamos tentando provar se bate com a era de peixes. E aí temos a criação do calendário cristão para a padronização da contagem do tempo. Entendem? Aqui que nasceu o nosso calendário, no ciclo canceriano. Câncer ama a história, Câncer ama contar o passado. Ah, quando eu era criança, não sei o quê. Câncer adora voltar lá na cidade que ele cresceu, o riozinho que ele nadou, essas coisas todas. Câncer adora. Então, o início a criação do calendário cristão para a padronização da contagem do tempo, a definição de Maria como mãe de Deus e não somente de Jesus. Então, foi no ciclo da mãe, que é Câncer, das relações de afeto, que Maria se torna a mãe de Jesus, de Deus, não só de Jesus. Então ela passa a ter um papel importante na humanidade no ciclo de peixes, dentro daquela fase canceriana do ciclo. A definição da autoridade papal com São Gregório o Grande. Então, definir o seu poder. Qual é o poder do Papa? É dessa forma: colocar ordem na casa, na família, manter todo mundo unido, que Câncer precisa disso. Aí vem o ciclo de Leão. Disputa de ego, hein? 720 a 900 depois de Cristo. Reinado de Carlos o Magno, o melhor, o maior, o espetacular. Eu sou o espetacular. Por quê? Leão quer brilhar, quer aparecer. Nomeado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III. Epa! Agora começaram a dar nome de Papa de Leão no ciclo de Leão da Era de Peixes, mas foi o período em que mais se utilizou o nome Leão. Chegou a Leão 23. Eita, é muito Papa com nome de Leão. Aí nós não precisamos nem pensar, né? Esse ciclo é bem leonino mesmo. Depois, no ciclo de Virgem, Virgem é crítico, técnico, meticuloso, quer criticar tudo. Aí no ciclo de Virgem, que é de 900 a 1080 depois de Cristo, a primeira canonização dos santos. Agora eu vou canonizar quem for bonzinho, quem for correto, quem não fizer sexo, porque tem isso, né? A Era de Peixes vem para anular o conceito de valorização do sexo da era anterior. Então, nós vamos entender isso tudo mais para frente, como é que é o modelo de formato da ordem de cada signo e de cada era. Então, vem a primeira canonização dos santos, depois a Era da Pornocracia. O que é isso? Foi uma cortesã chamada Maruzia, que foi amante do Papa Sérgio III. Foi mãe do Papa João XI. Então, pera lá. Ela foi amante de um Papa, teve um filho. Será que foi com esse Papa? Não sei. Mas ela foi mãe do Papa João XI e tia do Papa João XIII. Opa! João, né? Papa João. Então, teve muito João naquela época. O que João representa entre os evangelistas? A gente tem que pensar nisso. Qual o papel de João
nos evangelhos ele era bonzinho, direitinho. João, então, tem seu valor para virgem. Vamos entender isso tudo quando a gente for estudar os signos em seus detalhes. Ela foi, então, a avó do Papa Benedito VI. Olha, essa mulher era amante de um papa, mãe de outro papa, tia de outro papa, depois avó de outro papa. Então, esse pessoal estava deixando acontecer coisas, né, que era contrário ao conceito da perfeição da igreja. Mas foi exatamente o ir lá no fundo do poço que fez haver uma mudança. Aí começou a perseguição aos hereges. Opa, quem não é do meu lado eu vou perseguir. A matemática é introduzida na Europa. Veja que a matemática está ligada a uma metodologia, uma ordem, uma disciplina, regras, que é bem virginiano. Então, virgem, nós vemos que parece que está tudo de acordo com o ciclo virginiano da era de peixes, né? O ciclo virginiano dentro da era de peixe, que dura 180 anos cada ciclo. Nós vamos aqui para Libra agora. De 1080 até 1260 foi a época das cruzadas. Opa, Libra adora artes, adora estética, beleza, conhecer gente, interagir com outras pessoas. Libra é o signo do outro. Então, nas cruzadas, a intenção era recuperar as terras santas em poder dos muçulmanos, mas não conseguiu. Porém, contribuiu para a maior integração dos povos europeus, ampliando a cultura e as artes, uma miscigenação, né? Um casamento na cultura e nas artes. Construção das primeiras catedrais, surgimento dos vitrais. É uma coisa bonita, vitrais. Isso marca muito minha adolescência e até minha monografia tem muito disso. Um dia eu conto essa história do quanto um vitral marcou a minha construção do pensamento filosófico na minha monografia de fim de curso de bacharel, para obter o título. Muito bacana. Então, as catedrais, coisa, né, bem elaborada, bonita, e com vitrais que encantam com aquela luz que entra através dos pequenos vidros de cores diferentes. A instituição do celibato para os padres. Opa, vamos parar com esse negócio de amante, ter amante de papa, ser mãe de papa, tia de papa. Não, papa agora não vai poder mais ter essa liberdade sexual. Vamos estabelecer uma regra, celibato para os padres. Eu vi um padre uma vez falando na internet que Jesus pediu o celibato. Jesus não pediu celibato. O celibato foi implementado como uma forma de conter a influência de uma mulher na igreja. Então, instituiu o celibato e excomungaram os padres casados. E passou a ter uma regra para a nomeação dos papas. Bem Libra. Libra é o signo da balança. Põe de um lado uma coisa, o outro. Então vamos organizar isso. Vamos parar com essa influência dos outros. E vamos fazer um concílio para a escolha do papa. E vamos ter regras para isso. Aí criar a fumacinha preta, cinza, dizendo que não acharam ainda o papa, não escolheram ainda. Quando sai a branca, é porque escolheram. Um simbolismo bem libriano, estético, bonito.
Aí vem o período escorpiano da era de peixes, que foi 1260 a 1440, aproximado, gente, não vamos levar isso tão exato, porque nós não sabemos nem o início da era de peixes com certeza, e nem esse calendário se ele funciona muito bem. Desse período teve a peste negra, que dizimou 1/3 da população do mundo. A primeira dissecação de cadáver. Escorpião adora temas sobre morte, sexualidade. É muito complexo, além de ser um signo que lida com a excreção química. Então, foi a primeira dissecação de cadáver que se tem notícia. Uma investigação, né, no corpo. Guerra dos 100 anos entre a França e a Inglaterra. Período negro, né? 100 anos de guerra. Nossa, quanta coisa aconteceu. Período em que a ciência e o místico se confundiam. E o início da época conhecida como Renascimento. Uma coisa bem escorpiana, né? Renascer da morte. O ato sexual é muito simbolismo disso, porque o indivíduo vive intensamente o prazer, aí atinge o orgasmo e entra num desfalecimento. E aí gradativamente ele vai ganhando de novo energia, vontade. Escorpião tem todo esse processo, além da excreção, que a pessoa, depois que põe para fora, pode recomeçar. Alimentar-se de novo, buscar aquilo que o nutre. Aí nós temos o ciclo sagitariano da era de peixes, 1440 a 1620, o período mais intenso da Inquisição e do Santo Ofício, que mataram só na Espanha 31.900 pessoas. Ah, você não acredita no que eu digo? Então morre! É assim que Sagitário faz. Sagitário, ele é tão cego na defesa de suas verdades, que são verdades filosóficas, criadas como verdades. Não são verdades, são verdades da pessoa, que interessa a pessoa. Então ele afirma, se você não seguir o meu conceito de verdade, você morre. Assim mataram só na Espanha 31.900 pessoas. Início das grandes viagens, adora viajar, Sagitário. Quanto mais longe, melhor, porque ele quer conhecer o que está muito longe. E assim, então, início das grandes viagens, descoberta de terras distantes, as profecias de Nostradamus, que até hoje é um negócio meio confuso, estranho, serve para qualquer coisa, né? Definição da imortalidade da alma. Oh, a alma é imortal. A alma é psique. Psique é ânima. Ânima é o animar. Por isso somos animais. Temos ânima, dotado de psique. Psique, ânima e animal. Psique, ânima e alma. Alma é ânima, alma é psique. Ora, o corpo morreu, ele está animado? Mas para Sagitário isso é uma prova científica maravilhosa, divina, que a alma é imortal. E até hoje as pessoas creem nisso. Aí com isso precisou criar um monte de historinhas para ver para onde essa alma vai, né? Quanta coisa Sagitário então criou de histórias como verdade que pode não ser verdade. Nós vamos questionar tudo isso. Nosso canal é para isso, é para questionar. Esse programa é para questionar. Aí nós temos um período chamado, né, de Sagitário, que surgiu quase todas, as teorias da física, da matemática, astronomia, que são conteúdos de conceitos que vão estabelecer as verdades. Então a matemática foi introduzida lá no período de Virgem, mas as teorias
elas surgem aqui porque Sagitário adora teoria. E aí nós temos a reforma de Martim Lutero, que causou um verdadeiro rebuliço no mundo em função de tirar o poder da igreja como ela era e estabelecer um novo modo de pensar a religião. Nesse período, houve uma grande conjunção de astros no signo de Peixes, 7 astros em Peixes. Nós vamos conversar sobre isso quando estivermos olhando os ciclos das grandes conjunções. Aí vem o ciclo capricorniano. Dentro da era de Peixes, o ciclo capricorniano. Capricórnio adora poder, ser o mandante, ser o que detém a influência sobre as coisas materialmente. Opa, administrando o dinheiro. Em 1620 a 1800, período de maior crescimento econômico da igreja. Venda de indulgências. Opa, você quer se perdoar com Deus? Vem, eu te dou aqui o perdão aí, eu te dou o passaporte para entrar no céu. Reserva no local da igreja, no banco lá, ó, lá perto do altar é mais caro e assim vai. Se você der dinheiro para a igreja, aí nós te damos mais influência ali naquela igreja, na missa de domingo. Você vai estar lá como o que pagou por aquele banco mais perto do Padre, mais perto de Deus, mais perto do céu. E aí nós tivemos também a união da igreja com os que têm dinheiro. Opa, tinha família que construía uma igreja só para poder o padre ir lá rezar para ela e para os seus, né, funcionários da igreja. Vamos dizer funcionários, né? Mas na verdade, de uma forma bruta, escravos. E aí nós temos a construção do Palácio de Versalhes, que foi uma obra de poder capricorniano intenso, onde abrigou ali uma corte. Quem era ligado à igreja e ao rei, ao imperador, pronto. Está ali, bem Capricórnio. Aí depois vem o período Aquário. Aquário é revolucionário, rebelde, ele quer saber de ficar babando com ninguém, que tem poder não. Aí de 1800 a 1980 houve a Revolução Francesa, que de uma certa forma iniciou no ciclo anterior de Capricórnio, lutando contra aquele poderio, né, do Palácio de Versalhes e tudo mais. E iniciou um período tecnológico, crescimento da indústria, da tecnologia para todo lado, vamos melhorar o mundo, as máquinas vão fazer o serviço duro e aí as pessoas vão poder ganhar dinheiro sem trabalhar tanto. Vai ser muito melhor para o mundo. Se todo mundo tiver uma máquina dessa, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ai, ai, ai. É a ideologia de Aquário, achando que a tecnologia vai libertar as pessoas. A gente sabe que isso gerou foi muita pobreza. Então a ideologia de Aquário, que pensa em beneficiar as pessoas pobres, acaba gerando mais pobreza. Ele não entende, Aquário não consegue compreender que aquilo que ele constrói de racionalidade, lógica, é só um projeto lógico, mas não é um projeto emocional. E aí aquele indivíduo que comprou aquela máquina que vai evitar pagar 100 funcionários, opa, agora eu vou ganhar mais, eu vou vender mais barato, porque eu tenho menos custos, e assim vou obter mais lucros. Ora, isso é a forma natural das pessoas com a natureza capricorniana, leonina e outros mais de obter recursos. Mas Aquário acha que se a ideologia, ele criou o carro-água, ai meu Deus, o carro-água, todo pobre vai poder ter o carro.
Aí enche as estradas, aí começa a ter que pagar taxa para estar nas estradas, porque não cabe. As cidades vão lotar de carro e não cabe mais. Então, opa, para entrar na cidade tem que pagar. Para entrar, então deixa de ser o custo da água para o combustível e passa a ser o custo para usar o carro. Não tem jeito, é assim. Quando tiver os carros voadores, cada um vai ter o seu carro voador, vai ter uma hora que vai ser um congestionamento, muito risco, aí tem que pagar para acessar aquela via livre. E assim é a natureza do ser humano. Mas o aquariano acha que as ideias dele vai fazer todo mundo ser igual, feliz, maravilhoso, só que ele detesta ser igual. Então, em Aquário, nós tivemos a Revolução Francesa, o crescimento da indústria e tecnologia, a Revolução Industrial, a igreja se volta para os pobres e as comunidades eclesiásticas de base, e a conquista do espaço, porque Aquário adora o céu, aí começou a luta pela busca da conquista do espaço e a tecnologia que isso trouxe, maravilhosa, o celular, a televisão, rádio, e assim vai. Aí chegamos no ciclo pisciano da Era de Peixes, que é o final da Era de Peixes, é a dissolução do mito cristão, de 1980 a 2160, aproximadamente. Então nós temos a dissolução do mito cristão, que começa a se questionar, será que Jesus viveu mesmo? Será que Jesus não teve um caso com Maria de Madalena? Será que isso? Será que aquilo? Aí começou a chegar igrejas de outras crenças, começou a igreja católica a ser dividida para tudo quanto é lado, criação de um monte de igrejinha para lá e para cá. Antes tinha cisão de Lutero, agora tem qualquer pessoa abre uma igreja com rituais próprios. Nossa, como virou uma bagunça. Não temos mais uma igreja de unidade, nós temos um livro que serve para qualquer um interpretar. Tem uns padres o padre não, né? Tem umas figuras que se acham pastor e junta lá na casa dele, lá na garagem, uma igrejinha, e daqui a pouco ele fala coisas que estão na Bíblia que é tudo interpretação louca dele. Temos que ter muita cautela com isso. Então, é a dissolução do mito cristão. Tem que encerrar esse período. Aí começa a igreja a assumir uma postura mais mística, de oração, de devoção, de pensar mais no louvor, que é a igreja católica carismática, e as outras crentes de evangélicas que são assim. Mas pela oração, chega a parecer gente doida, né? E aí o crescimento do misticismo, a yoga, isso, aquilo, um monte de teorias filosóficas, espirituais que vão salvar as pessoas querendo se unir em comunidades, aldeias, como se fosse índio, voltar ao natural. O novo Papa Francisco, uma característica muito parecida com a de Lutero, de querer uma integração maior e menos pompa. E aí nós temos o poder do inconsciente, o despertar do poder do inconsciente, o compreender o inconsciente, a psicologia e a consciência que tem uma unidade, que nós não somos só tudo que eu fizer pode afetar a humanidade, pode afetar a todos, a compreensão de uma unidade maior, mística, claro, mas começa a se obter, o que acontece na China pode fazer o mundo parar. Isso, pode fazer o mundo parar. Então uma coisa que eu fizer aqui pode afetar o mundo inteiro. Claro que nós vamos entender esse ciclo, esses grandes ciclos, para poder dar conta deles. Então, parece que a gente conseguiu organizar
os ciclos da era de peixes para entender que realmente existe uma ordem, uma fase, que cada era vai ter essas fases. A fase de Áries, de Touro, de Gêmeos, numa sequência magnífica. Tudo está organizado. Olha, eu me convenci de que a era de peixes funcionou mais ou menos desse jeito aí, seguindo cada signo. Nós não temos muito como ir lá no passado e sentir isso, mas nós temos como buscar a história e ver se bate com aquilo que a gente compreende como uma ordem desse ser magnífico que eu acredito em Deus, como onipotente, onipresente, onisciente e atemporal. Então eu creio que tudo isso numa ordem fantástica, e a era de Aquário, quando chegar, vai ter o período ariano, de muita briga até conseguir se consolidar, depois o período taurino para poder estabelecer o poder, depois a fase de construção de algum texto que possa dizer bem assim, olha, nós vamos seguir essa cartilha, e assim vai, até no último período, que é o ciclo de peixes, que vai chegar na era de Aquário, para dissolver o ciclo aquariano, porque não vai estar mais dando certo, e aí passa um outro ciclo, que é um ciclo da era de Capricórnio. Mas nós não vamos ter como presenciar tudo isso. Vamos ficar aqui pensando como foi a era de peixes, está sendo, finalizando, e entender um pouco o que será a era de Aquário. Mas no próximo programa nós vamos entender a cruz de cada era. É fundamental tanto para compreender o zodíaco e a força que existe nos signos, como para compreender o movimento das eras e da atual era que nós vivemos, e pensar a próxima era como vai ser. Então não deixe de assistir os vídeos da playlist Filosofando com Paulo Randal, Filosofando na Amazônia. Não deixe, vai ser muito importante para você conceituar. Não deixe de assistir o primeiro capítulo, o primeiro programa dessa série, e o segundo, que foi ontem, e esse terceiro que você está assistindo, que complementa tudo isso, e vamos para o quarto, e assim nós vamos ganhando conhecimento. E em terapia de proa, no fim da tarde, o que nós vamos fazer? Entender as coisas num nível mais pessoal, entender através do programa Astrodox, que você vai calcular o mapa das pessoas aí no seu celular Android. Não tenho ainda um programa que atenda ao meu desejo para o iPhone. Se algum proprietário de iPhone entrar em contato comigo pelo comentário e falar assim, tem esse programa, aí copia as telas depois, passa para o meu WhatsApp, e nós vamos então divulgar para as pessoas que têm iPhone. Por enquanto, o programa Astrodox tem aí um vídeo que está na descrição para você entrar lá, instalar, configurar e todo mundo ter o mesmo modelo de configuração, para que a telinha, a imagem do mapa que você vai me mandar um dia para fazer perguntas, seja algo que eu vou bater o olho e já está dentro do meu modo de ver o mapa, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de marcar aí para receber as notificações e compartilhe esse vídeo para pessoas que você acha que vai gostar de compreender tudo isso que a gente está trabalhando aqui. Até amanhã.